Olá, gente, sejam bem-vindos em mais um devocional Passeio na Vinha, um tempo onde nós estaremos estudando a palavra do Senhor e também trazendo para você edificação na sua vida espiritual. Nós estamos aqui falando sobre devocionais que com certeza falarão muito ao seu coração. Nós estamos aqui em Atibaia, eu sou Dinei Moraes, eu tenho certeza de que você será abençoado aí, aonde você estiver. Antes de mais nada, não esqueça de deixar um like e de compartilhar essa transmissão também, tá bom? Ok? Vamos lá? O tema de hoje é Jesus é suficiente, primeira parte. Uma tentação constante tem perseguido a igreja cristã desde sua existência. A perturbação ou a tentação é querer acrescentar algo mais para apoiar o andamento da fé cristã. Isto é um erro que cometemos, um erro que sempre fazemos e estamos muitas vezes desejando acrescentar algo para um bom andamento da fé cristã. E, infelizmente, parece que a igreja não conseguiu achar um equilíbrio. A igreja não conseguiu achar um meio termo. A igreja não conseguiu achar ou até mesmo definir que Jesus é suficiente. E nós temos que entender isso. Por quê? Porque tudo aquilo que eu acrescento a mais na minha fé cristã, ou até mesmo no cristianismo, farão com que o meu alvo e a minha visão seja totalmente distorcida de um Deus perfeito, de um Deus invisível e de um Deus que pode fazer tudo e todas as coisas por mim e por você. Infelizmente, as pessoas acham que acrescentando algo à vida delas, a vida delas serão totalmente transformadas. Sabendo que nós estamos falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai é suficiente. Deus Espírito Santo é suficiente. E Jesus, em sua vida, é suficiente. Então não tem mais uma outra forma de fazer com que a fé cristã ande bem. A fé cristã só vai andar bem quando eu e você, nós entendermos que Jesus é suficiente. Isso é trágico quando nós queremos apresentar outra coisa na fé cristã a não ser Jesus Cristo. Então, um ponto de partida neste dia é você entender que para a sua fé cristã andar bem, a sua fé cristã precisa entender que Jesus é suficiente. Eu lanço um desafio aqui para você, para todos os discípulos que estão me ouvindo, para todos aqueles que estarão ouvindo. Você tem enfrentado essa tentação de colocar Jesus e algo mais em sua vida? Se você tem sentido essa tentação, mesmo que você já tenha lido os 4 primeiros evangelhos, eu quero pedir que você leia novamente e através dessa leitura você consiga entender a suficiência de Jesus em sua vida. Mateus dentro de um contexto, Marcos dentro de um outro contexto, Lucas dentro de um outro contexto e João dentro de um outro contexto. Talvez você possa estar pensando assim, mas eu já li esses 4 evangelhos. Mas leia de novo como se fosse a primeira vez. E deixe Deus falar ao seu coração, mostrando a suficiência de Jesus para a sua vida. E como é que eu descubro isso? Você descobre isso quando você começa a ver e entender as declarações de Jesus dizendo que ele é. Veja bem, Jesus ele não diz nada duvidoso. Ele sempre afirma, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou, eu sou. E isso é muito importante que nós precisamos definir em nossa vida. Agora, dentro desse desafio de você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu também quero aqui lançar 2 perguntas para você. Primeira, Jesus pensou
que ele seria suficiente no plano do Pai para nós? Deus tem um plano, e esse plano foi executado na vida de Jesus, e Jesus tinha essa certeza dessa suficiência. Jesus sabia disso. Jesus sabia que ele seria suficiente ou não? Eu posso dizer para você, e aqui eu tenho uma resposta, mas eu vou dar essa resposta amanhã, no próximo devocional. A segunda pergunta é: a reação do Pai e do Espírito Santo dão a impressão que acharam Jesus suficiente para salvar e restaurar a humanidade? Veja bem, eles trabalham juntos, eles trabalham em harmonia. E Jesus só pôde ser suficiente encontrando apoio no Pai e no Espírito Santo. E é por isso que nós temos que entender que quando Jesus ele passa a ser a sua vida em você, a vida de Jesus vivendo em você, eu tenho a certeza que tudo aquilo que você vai necessitar, você já tem Jesus como sendo suficiente para a sua vida. Olha só que coisa interessante. Colossenses, ele fala que nós somos manifestados em glória com Cristo. E é isso que nós temos que aprender neste momento. Aprender o quê? Que quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Por que que eu falo isso? Porque você está iniciando o processo de Jesus é suficiente para a minha vida. Talvez você agora aí esteja pensando, mas Jesus é suficiente para mim. Eu não estou dizendo que ele não é. Estou perguntando para você se você está vivendo isso. E eu vou mais além. Será que o Pai e o Espírito Santo estão afirmando isso para você? Porque eles afirmam que Jesus é suficiente. Agora você precisa ouvir o Pai e o Espírito dizendo a você: Jesus é suficiente. Lógico, Jesus sempre será suficiente, isso é óbvio. Mas a questão é, você tem ouvido o Pai e o Espírito Santo dizerem que Jesus é suficiente para a sua vida? Eu espero que você tenha aprendido nesse devocional de que Jesus é a sua vida. É suficiente. Eu também aqui lancei o desafio de Mateus, Marcos, Lucas e João. E se você quiser, vamos juntos ler esses 4 livros do Novo Testamento, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Eu espero que você tenha sido ricamente abençoado e através desse momento maravilhoso, você possa entender que Jesus pode realizar grandes coisas na sua vida a partir do momento que você abrir os seus ouvidos e escutar o Pai e o Espírito dizendo: Jesus é suficiente para você. Jesus em mim, por mim e através de mim é suficiente. Deus abençoe, fique na paz e até breve no próximo encontro do devocional Passeio na Vinha. Tchau, gente. Deus abençoe.